Queridos, graça e paz. Estou aqui passando por esse vídeo aqui para falar sobre um tema importante, para que a gente entenda de fato o que a Bíblia nos mostra, nos revela, nos ensina sobre o que é o legalismo. Eu vou falar uma definição aqui que vai dar para vocês entenderem, só aí você já vai ter essa noção, né? E você já vai abrir sua mente, seus olhos já vão entender, ser abertos por essa verdade. E depois eu vou trazer alguns textos que dão fundamento a essa definição de legalismo, certo? O próprio dicionário já, às vezes, até cita a questão de que entra na religiosidade e tudo mais, né? Enfim, então eu vou ler aqui porque eu escrevi no papelzinho, beleza? Então eu vou ler aqui para vocês. Legalismo significa pôr as regras acima de Deus e das necessidades humanas. É o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. Olha a última frase. Esse pensamento não é bíblico, não é bíblico. E foi condenado por Cristo, foi condenado por Jesus Cristo. E tem inúmeros exemplos de Jesus batendo de frente com os fariseus. E aí eu vou trazer os textos bíblicos aqui. Lucas 18, do versículo 11 ao 14, temos uma situação daquela oração do fariseu e do publicano. Eu vou ler para vocês e vocês me acompanhem aí. Vou tentar colocar na tela aí os textos que eu vou ler. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Né? E aí veio o publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Olha só isso. Mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele se considerava um pecador e não se achava digno diante de Deus, de um Deus tão santo. E aí Jesus, olha o que Jesus fala, observando a atitude dos dois. Digo-vos que este quem? O publicano. Este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ou seja, o legalismo vai te destruir. O legalismo te destrói. Entendeu? É basicamente isso. Veja bem, Gálatas 4, 8 e 9. É o que está escrito. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que, por natureza, não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Se vocês realmente conhecem a Cristo, por que vocês se dobram e se inclinam ou se submetem, né, a esses deuses que são as suas próprias obras, o seu próprio ego, a sua própria vanglória, entendeu? A sua própria autoexaltação, certo? Quando você faz isso, você está levantando o ídolo no seu coração. Isso é idolatria e você será destruído por isso. A justiça de Deus se revela sobre todo aquele que pratica iniquidade. Idolatria é iniquidade, entende? Colossenses 2, 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Tá vendo? Tem aparência de sabedoria. Como culto de si mesmo, olha só, lembra da atitude do fariseu? Como culto de si mesmo e de falsa humildade. Você acha que o cara é humilde, ele aparenta ser humilde, mas não tem nada de humildade, é falsa humildade, certo? E de rigor ascético, ou seja, a pessoa tem um rigor excessivo com o seu próprio corpo, com a sua própria carne, achando que cumprindo aquelas regras lá, não fazendo o que gostaria de fazer ou algo assim, ela vai matar o pecado, entendeu? Ela vai ser liberta do pecado fazendo aquilo. Mas olha o que a Escritura está falando aqui, e a gente vai chegar e ainda em Efésios. E aí continuando aqui, ó, no versículo 23 de Colossenses 2. Todavia não tem valor algum todo esse rigor ascético, essa falsa humildade, o culto de si mesmo, essa aparência de sabedoria, todavia não tem valor algum contra a sensualidade, entendeu? Esses desejos pecaminosos da carne vão surgir hora ou outra, ou você pode ficar camuflando, fazendo essas coisas tudo escondido, e não está na luz, você está nas trevas, cara, entende? Então isso é legalismo, você está fazendo obras das trevas de maneira oculta, entendeu? Afinal você está na treva, né? Então não tem o que fazer. Se você está na treva, você vai fazer as coisas ocultamente. E aí, aparentemente, ao público, você vai querer se vangloriar ou mostrar que você é crente ou você é um religioso e tudo mais. E aí, legalismo entra na questão da religiosidade também. Mas enfim. E agora, olha só. O que a Bíblia fala? Que como você alcança o favor de Deus e a salvação divina. Olha só. Em Efésios 2, 8 e 10. Olha que maravilha.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha só isso, não de obras para que ninguém se glorie. Entende? Então quando você se gloria nas suas próprias obras, porque eu estou conseguindo vencer o pecado, que eu estou conseguindo reprimir os meus desejos, e não sei o quê, você não foi liberto em Cristo, você só está tentando se libertar. Só que o pecador, sem Cristo, ele não consegue se libertar. Logo, é vã. Todo esse processo, toda essa agonia por alcançar a salvação por meio das obras é ineficaz. É somente pela fé em Jesus Cristo. Olha só, de novo, olha aqui, ó, porque pela graça, é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé. É pela fé. Eu gravei um vídeo recentemente sobre justificação pela fé. É aquilo, você tem que crer em Jesus Cristo para ser salvo. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. O próprio Jesus falava, né, no Evangelho. Então é isso. Não tem como você falar que tem que fazer alguma coisa para alcançar a salvação ou o favor de Deus. Não. As nossas obras, em Isaías 65, se não me engano, Isaías escreve que as nossas obras, aos olhos de Deus, são como trapo de imundícia. Entendeu? Ainda que a gente tenha crido em Jesus Cristo e tudo mais, todos os nossos esforços ainda não são suficientes para agradar a Deus. As nossas obras não são suficientes para agradar a Deus, porque Deus é 3 vezes santo e ainda a gente ainda é pecador. Ainda a gente é pecador. O que acontece é que a justiça de Cristo foi imputada a nós, e o nosso pecado imputado a Cristo naquela cruz. Então, é exatamente isso, é por meio da fé. Você é justo? Então, é por causa da fé ou é por causa das suas obras? Se for por causa das suas obras, você está perdido. Infelizmente, você precisa crer em Jesus Cristo, confiar a Ele, a sua vida, entendeu? E Ele tudo fará, entendeu? Mas é isso, pessoal. Vocês entenderam aí, todos os textos aí, vocês só não aceitam a verdade quem não quer e quem está confiando nas suas próprias obras. Né? Afinal, alguns fazem aquilo que Provérbios diz que não pode ser feito. Não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, se seu entendimento está baseado no legalismo, na religiosidade, na tradição humana, infelizmente você está se estribando no seu próprio entendimento. O único entendimento que vai te libertar é a aceitação da verdade de Deus. O resto é resto. Não serve de nada, certo? Vou deixar um versículo aqui agora. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus abençoe, fiquem com Deus. Até a próxima.